Shalom, shalom, amados irmãos, queridas irmãs. A nossa sincera desculpa por questões técnicas. Não fomos a tempo ao ar, mas esperamos que nessa altura todas as condições estejam à disposição para começarmos com a nossa magna aula, com a exposição da revelação de Elohim. Amado irmão, querido irmão, neste preciso momento vamos hoje, nesta sessão e nesta lição, continuamos a falar no curso 107, a graça. Hoje estamos na lição número 9 e falaremos precisamente as dimensões da graça, a dimensão número 7, número 8 e número 9. Esta é a terceira parte da exposição das 9 dimensões da graça. Amado irmão, querida irmã, vamos colocar esse momento nas benditas mãos de Elohim. Altíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, honra, glória, louvor e adoração pertencem unicamente a Ti, pois de geração a geração não existe um outro Deus chamado Elohim, senão o Pai que está no seu santo trono, no trono da graça. Obrigado, Pai, por ter nos protegido. Obrigado, Rei da Glória, por ter manifestado mais uma vez a sua graça em nós. Coloco nesse momento nas suas benditas mãos, ó Pai eterno, pela sua graça, todos os irmãos, irmãs nessa turma, para que recebam a revelação que o Pai providenciou para o dia de hoje. Suplico e entrego tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, querida irmã, mais uma vez, as nossas saudações. Shalom, shalom. Vamos hoje na lição número 9. Esta é a penúltima lição do curso número 117 ou 107, que fala sobre a graça. É a lição número 9, amanhã é a última lição número 10. As dimensões da graça. Estamos desde antes de ontem a falar das 9 dimensões da graça durante a nossa caminhada com Elohim. Hoje vamos falar as 3 últimas dimensões da graça. A dimensão número 7, número 8 e a dimensão número 9. Até agora, meu amado irmão, minha querida irmã, examinamos 6 das 9 dimensões da graça. Hoje vamos olhar para as últimas 3 partes, a saber, a dimensão número 7, a dimensão número 8 e a dimensão número 9. Vamos começar já imediatamente com a dimensão número 7. A dimensão número 7 é a graça, nos permite ser humildes e nos mantém nesse estado. Precisamos, amado irmão, querida irmã, de graça. Precisamos de graça para ser verdadeiramente humilde. Contudo, recebemos mais graça se formos humildes diante de Yahweh e dos homens. A chave para a humildade é lembrar que sem a graça teríamos permanecido pecadores, atados ao inferno. Aleluia! Além disso, meu amado irmão, minha querida irmã, a humildade vem sem luta quando percebemos que tudo que temos da própria vida, saúde, riqueza e, na verdade, os próprios ministérios comprometidos com nossa confiança são manifestação da sua graça. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, é também na manifestação dos dons espirituais e exercício dos nossos chamados que devemos vigiar nossos corações, motivos e mentalidades para garantir que o orgulho não se infiltre no nosso coração. Aleluia! É fácil chegar a um lugar onde já não dá um Senhor a glória, nem até reverenciá-lo quando flui em dons carismáticos. Isso se agrava quando permitimos o que Ele nos deu para induzir um sentimento de grande disposição mental ou estimarmos
que nossa graça e nossos dons são mais importantes que os de outras pessoas. Meu amado irmão, minha querida irmã, Romanos capítulo 12, versículo 3, declara o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amado irmão, querida irmã, o espírito de orgulho é o que faz com que um santo pense que pode ligar e desligar o Espírito Santo ou os dons espirituais ao usar uma torneira para água. Nada disso. Não podemos determinar quando o Espírito Santo se manifestará. Ele nos liga ou desliga por vontade própria e não o contrário. Aleluia, aleluia, meu amado irmão. Portanto, imprimir cartazes e patrocinar comerciais, publicidades caros, anunciando que todos os coxos, cegos e surdos definitivamente serão curados porque um milagreiro popular está a chegar, pode muito bem ser um caminho perigoso para a discussão. Aleluia! Deixem-nos ser mais sóbrios sobre o que afirmamos que podemos fazer pelo Mestre. Amado irmão, querida irmã, Ele nos usa para fazer o que Ele quer, quando e onde Ele quer. Nosso papel é estar em íntima relação com Ele e sensível à sua voz, a fim de receber revelação do que Ele quer fazer ou dizer. Meu amado irmão, em outras palavras, portanto, nós devemos ser humildes. Quando a graça está em nós, nós devemos precisamente multiplicar ou reproduzir a graça em nós aos santos, aqueles que o Senhor propriamente chama até a nós. A situação ou o cenário de que muitos usam, pelo dom que têm, fazem cartazes, publicidades de que no dia X, no dia Y haverá milagre, no dia X, no dia Y os coxos, os cegos vão ver, é precisamente uma ação perigosa, porque o Espírito Santo não é uma ignição que deve ser acender e apagar quando nós quiser. O Espírito Santo unge o homem, unge o remido quando Ele quer, não quando nós queremos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, Paulo declara assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aleluia! Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, mesmo um segundo de esquecimento de que isso é verdadeiro levará um santo a cair no erro do orgulho. O orgulho faz parte da natureza do diabo. Foi no dia em que foi encontrado orgulho em Lucifer que ele perdeu sua estatura preeminente no reino, conforme documentado em Isaías capítulo 14, versículo 2 a 17, e Ezequiel capítulo 28, versículo 11 a versículo 17. É por isso que o próprio Yahweh resiste aos orgulhosos, como é terrível para ele ou ela a quem Adonai resiste pessoalmente. Aleluia! Tiago capítulo 4, versículo 6 a 10, a palavra declara o seguinte: antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso rico em pranto, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, vamos nos lembrar de um mistério. Entre os homens, muito poucos foram usados no trabalho de milagres ou curas como o homem Paulo de Tarso.
No entanto, houve uma vez que ele deixou seu assistente pessoal, Trófimo, doente em Mileto. Isto foi porque o Espírito Santo não determinou que ele usaria Paulo para ministrar a cura para ele. Aleluia! Só para ver, meu amado irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo trabalha ao homem quando ele quer, não quando nós queremos. Aleluia! Este foi o mesmo princípio concernente ao homem no belo portão de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ele estava lá antes de Yeshua nascer. Em seu ministério de 3 anos e meio de cura de todos os tipos de doença, Yeshua não lidou com o seu caso. A razão é que Elohim havia designado o uso de Pedro e João para realizar o milagre, para que seu ministério como líderes da igreja nascente fosse espiritualmente validado para o avanço. Aleluia! Não podemos nos anunciar como milagroso, porque o Espírito Santo é quem faz os milagres. E somente Ele escolhe quando se manifestar, através de qual vaso em particular. Meu amado irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo atua em nós quando Ele quer. E quando é vontade de Elohim, quando é vontade de Yahweh, através de Yeshua, não devemos cometer o erro de nós nos anunciar que no dia X, no dia Y, vamos fazer milagres. Aleluia. Vamos, precisamente, meu amado irmão, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 20, diz assim: Erasto ficou em Coríntio e deixei o Trófimo doente em Mileto. Aleluia, aleluia. Oitava dimensão da graça. A graça nos obriga a viver e agir graciosamente com os irmãos. Em vista desses preciosos benefícios da graça, recebido gratuitamente de Yahweh, nosso Pai, em Yeshua, o peso da responsabilidade recai sobre os redimidos para viver de maneira que nos tornamos canais pelos quais Yeshua pode exibir as maravilhas da sua graça. Amado irmão, querida irmã, com efeito, aleluia, glória a Deus, a graça nos permite estar no caso de demonstração de Yahweh, de modo que com grande prazer Ele possa nos mostrar a todos os reinos da criação como fruto e resultado de seu amor incrível. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz-nos o seguinte: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Uma medida dessa exibição acontecerá no presente, quando Ele nos fizer o sal da terra e a luz do mundo. Isso irá silenciar Satanás e seus companheiros. No futuro, isso será consumado no dia da redenção final, no aparecimento de Yeshua. Aleluia. Estas são as áreas específicas de resposta exigidas de nós em relação à aplicação desta dimensão. Meu amado irmão, minha querida irmã, preste muito bem atenção. A graça nos obriga a viver e agir graciosamente com os irmãos. E eis as respostas específicas exigidas de nós em relação à aplicação desta dimensão da graça. O que é que o Espírito Santo, o que é que a graça exige de nós? Primeiro, precisamos receber as pessoas como elas são e confiar em Yahweh para nos usar para ministrar Yeshua e o reino a elas. Isso não é desculpa para eles permanecerem em pecado como membros da congregação, para que suas consciências não sejam queimadas como ferro quente. O que isso significa é que, no ponto de entrada, não criamos barreiras religiosas e doutrinárias impossíveis para as pessoas. Nós não insistimos em vestir código e regras da casa para pessoas que não são salvas. Devemos permitir, sim, que eles venham como eles são e confiem que o ministério do Espírito Santo e a palavra da graça, e não nossas regras humanas, podem e irão transformá-los. Quando Javé quis romper o jugo da cultura judaica em Pedro, ele o fez de uma forma muito dramática,
mostrando-lhe primeiro a visão do lençol dos céus e confirmando-o com o chamado de ministrar a Cornélio e assim abrir o caminho para mais gentios. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, seu encontro épico com Paulo em Antioquia revelou que velhos hábitos e culturas podem ser difíceis, mesmo que alguém esteja cheio do Espírito Santo e tenha um grande título. Segundo, a graça nos obriga a pacientemente permitir que o Espírito Santo nos use para nutrir os santos bebês até Yeshua estar totalmente formado neles. Aleluia! Glória a Deus! Oh Jesus! Obrigado, Pai. O discipulado pode ser um processo lento, no qual temos que suportar o ritmo lento daqueles que estão comprometidos conosco. Com paciência, nós gentilmente os alimentados com leite até que eles cresçam e precisam de carne. Aleluia! Em terceiro lugar, a graça exige que perdoemos aqueles que pecam contra nós. Assim como Jeová nos perdoou quando éramos indignos, temos de tolerar as faltas das pessoas e ter a mente de perdoar aqueles que podem parecer indignos de nosso relacionamento. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 32 nos exorta: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, versículo 13 a 15 também nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia, aleluia, amado irmão, aleluia, amada irmã. Em quarto lugar, a graça exige que ministremos a palavra com graça. Aleluia. Discurso gracioso é sempre poderoso e torna a verdade mais aceitável. Nós não ganhamos muitas almas com discursos rabugentos que podem ofender e fazer com que as pessoas sejam desligadas. Quando a graça e a sabedoria se encontram na apresentação da mensagem do Evangelho, aleluia, até as verdades profundas se tornam magnéticas, atraem os corações daqueles que de outra forma poderiam rejeitar a mensagem. Aleluia, amado irmão, querida irmã. Mas quando os pregadores adotam um espírito desagradável, desprovido de graça, os ouvintes pretendidos podem se desligar. Neste caso, o propósito é precisamente derrotado. Efésios nos exorta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ainda Colossenses 4:6 nos exorta: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aleluia, aleluia, amado irmão, querida irmã. Em quinto lugar, no entanto, graça também nos obriga a dizer às pessoas a verdade inconveniente tão graciosamente quanto nós podemos. Oh Jesus! Isso inclui uma apresentação clara com o fardo, amor e graça das consequências de rejeitar o amor de Yahweh e estilos de vida que podem levar ao tormento eterno. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a versículo 9 nos exorta o seguinte: e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos e se não houvermos desfalecido. Aleluia. Ainda Coríntios 6, versículo 9 a 11 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Em sexto lugar, meu amado irmão, minha querida irmã, a graça exige que localizemos a graça de Yahweh em outros santos e lhes demos o direito de manifestar a mesma coisa. No entanto, graça não abre espaço para ambições humanas e projeção de interesses próprios. Meu amado irmão, minha querida irmã, os assuntos do reino são conduzidos em unidade de fé, selada no vínculo da paz. Ninguém é uma ilha, não importa quão talentoso seja. Yahweh ordenou que sua obra seja feita por equipas sob autoridades estabelecidas somente por ele. Yahweh confia diferentes aspectos de seu trabalho no reino em vasos que os homens chamam de visionários. Então, ele traz outros santos que ele agraciou de maneiras específicas para entender, abraçar e executar com aspectos específicos dessa mesma visão. Meu amado irmão, minha querida irmã, quando a igreja primitiva estava em expansão, o Senhor ordenou a Pedro para liderar o trabalho em Jerusalém e aos judeus em casa, enquanto Paulo foi escolhido para levar a carga para os gentios. E muito enquanto ele era usado pelo Senhor para expandir o Evangelho, Paulo ainda estava sujeito aos 12 apóstolos em Jerusalém que apreciavam sua designação específica. Aleluia! Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos relata o seguinte: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aleluia, glória a Deus. Amado irmão, querida irmã, apesar do escopo de presentear cada membro da equipe, a prova de que a graça de Yahweh está em ação será a falta de ambições pessoais de santos marchando em formação, mantendo a posição de somente alcançar o fim divinamente predestinado. Aleluia. Pessoas de graça, portanto, vivem uma ironia. Por um lado, eles podem fazer todas as coisas através de Yeshua, residindo e trabalhando através deles pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, e igualmente verdade, eles assumem os negócios do reino de uma perspectiva do corpo como bons jogadores de equipa. Eles raramente pensam e planejam a solo, porque a grande medida da divindade neles é expressa no nós, em vez de eu, no paradigma nosso, em vez de meu. Aleluia, aleluia. Em sétimo lugar, meu amado irmão, minha querida irmã, pessoas de graça não dissipam energia em discussões. Retirada graciosa é possível em determinadas situações. Sempre que um santo não se sentir conectado ou alinhado com certos visionários ou visões, ou ônus é sobre ele ou ela deixar tais visões ou ministérios sem drama, não causando ofensa em outro para recomeçar do que se é persuadido. Onde tal vaso ou embarcações não tiverem a coragem de se desocupar pacificamente ou de ter evidentemente outros desígnios para destruir os ministérios de dentro por meio de lutas, visionários e conselhos dos ministérios dos quais fazem parte devem mostrar-lhe a saída para que possam cumprir seus objetivos ou chamados sem complicações. Aleluia. Romanos 16, versículo 17, Paulo exorta-nos o seguinte: e rogo-vos, irmão, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. No final da era da igreja,
não podemos nos dar ao luxo de cometer alguns dos erros dos primeiros santos, incluindo a infame discussão de Paulo e Barnabé sobre João Marcos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 35 a 41. Esse incidente foi escrito para o nosso aprendizado, para que possamos nos sair melhor quando as visões se chocam. Nenhum santo deve procurar destruir uma assembleia local ou a boca ruim da liderança por causa do desejo de seguir em frente. Aleluia! Que tudo seja feito decentemente e com grande graça, para que os santos possam manter o relacionamento, mesmo que não sirvam juntos na mesma parte da vinha. Em todos estes, a glória de Yahweh e o cumprimento da visão para a qual todos foram reunidos em primeiro lugar devem ser a maior consideração. Meu amado irmão, minha querida irmã, a nona e última dimensão da graça é: a graça nos preserva até o final, quando nos reconectamos à eternidade como a joia da coroa de Yahweh em toda a criação, na mesma linha, graça, e é a base do julgamento para aqueles que rejeitaram, desprezaram ou frustraram a graça. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, a graça de Yahweh que conduz a nossa rendição e nos torna santos para Ele não é um fim em si mesmo. Ela simplesmente fornece os meios pelos quais ela realiza nova criação, que é absolutamente confusa no âmbito de sua beleza e manifestação da natureza misericordiosa e graciosa de nosso Pai Celestial, que como co-herdeiro com o unigênito Filho Jesus, governará as nações do mundo e desfrutará a felicidade eterna com Ele. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que todo mundo anseia pela manifestação de frutos da graça, mesmo os redimidos do Senhor, como exposto por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18 a versículo 19, que declara assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Aleluia! Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Oh, glória a Deus! Amado irmão, querido irmã, querida irmã, nós nunca devemos tirar os olhos da realidade que o fim último da graça é a realização do glorioso propósito de Yahweh, nosso Pai Celestial, que na eternidade teve um plano perfeito em Jesus para trazer muitos filhos à glória para o seu próprio prazer. Aleluia! Vamos ler aquilo que o apóstolo Paulo testifica e testemunha por intermédio do poder do Espírito Santo em Éfesos capítulo 1, versículo 3 a 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Aleluia! Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, aleluia, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, querida irmã,
Qualquer um que despreze a graça ou a usou como uma desculpa para permanecer no pecado, na verdade rejeitou o único meio designado de salvação e a aceitável vida do reino, por um lado, e a única base designada para ser parte de sua glória eterna. Aleluia! Glória a Deus. A graça de Elohim produz resultados práticos de nova vida em Jesus. Tiago 2, versículo 11 a 14, declara o seguinte: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aleluia! Glória a Deus. Meu amado irmão, minha querida irmã, é por isso que ninguém pode validamente usar a graça como desculpa para permanecer em pecado. Romanos 6:1 diz que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque, meu amado irmão, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, com efeito, o facto de Deus ter fornecido gratuitamente a graça para a redenção em Yeshua para toda a humanidade, fornece-lhe uma sólida base de julgamento e condenação daqueles que desprezam ou rejeitam sua graça para uma vida à parte dela na eternidade. Isto significa a condenação eterna. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, João capítulo 3, versículo 16 a versículo 19, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia! Aqueles que argumentam que um Yahweh amoroso e cuidadoso não pode comprometer as pessoas a um eterno lago literário de fogo e enxofre, não entendem o assunto. O amoroso Elohim graciosamente fez todas as provisões para a sua redenção. No entanto, porque ele respeita a vontade do homem que ele criou, nunca força a si mesmo e sua misericórdia em qualquer um. Aleluia! Aqueles que rejeitam a graça simplesmente escolheram um julgamento. É tão simples quanto isso, meu amado irmão, minha querida irmã. É por isso que os santos são obrigados a ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que aqueles que creem possam ser salvos. Marcos 16:16 disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meu amado irmão, aleluia, minha querida irmã, aqueles que recusarem terão sua rejeição da graça para ser uma testemunha contra elas no grande dia do Senhor. Aleluia. João, o grande discípulo amado, recebia a revelação do trono da graça. Em Apocalipse 20, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o de vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, para os verdadeiros santos, a boa notícia é que o Senhor não abandona o seu próprio povo sozinho, mas defende-os até o fim, por sua graça. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela misericórdia. Obrigado, Pai, pela graça. Judas capítulo 1, versículo 24 a 25, testemunha e testifica. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Amado irmão, querida irmã, agradecemos a Yahweh pela graça. Agradecemos a Yeshua por se oferecer a si mesmo e ser a graça em pessoa de Yahweh diante de nós. Por isso, devemos andar na graça, devemos precisamente compreender as 9 dimensões da graça e usufruirmos das 9 dimensões da graça, atuando, agindo sobre a graça e com a graça. Terminamos por aqui no dia de hoje, que é precisamente a penúltima aula do curso 107, a graça. Amanhã será a última aula para encerrarmos esse curso, a graça. Vou deixar precisamente uma tarefa para você comentar nesse vídeo das dimensões da graça ensinadas na lição de hoje. Qual delas, a número 7, número 8 ou número 9, mais o impactou? Por favor, explique porquê e seja transparente na sua explanação. Repito, das dimensões da graça ensinada no dia de hoje, dimensão 7, dimensão 8 e dimensão 9, qual mais impactou você? E por favor, explique porquê e seja transparente na sua explanação. Se Deus nos permitir, amanhã iremos precisamente estar ao ar a partir do centro de Angola, a partir do coração de Angola. E rogamos a Yahweh que nos ajude termos condições técnicas para o efeito. Amanhã será a última aula do curso A Graça. Depois disso, iremos pedir todos aqueles que vão concluindo o curso até a última aula da Graça para dar um feedback sobre a Graça. E segunda-feira será a prova deste curso A Graça e vamos dar uma pausa para permitir que irmãos e irmãs que estão atrasados recuperem as lições e para antes de começarmos o curso 104, seja no momento que todos concluam este curso A Graça. Então, com HP, rogo a Deus, rogo a Elohim Adonai El Shaddai que abençoe grandemente, providenciando a sua graça a todos vós, queridos irmãos e queridas irmãs, nessa turma mestra da cultura autêntica do reino, do programa global de mentoria e discipulado. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos e que Deus estenda a sua potente mão nas vossas famílias, nos vossos afazeres, amigos e vizinhos, e que a graça abunde e seja suficiente para você e para todos que são lhe queridos. Shalom! Shalom!